Você sofre de enxaqueca? Então vem comigo que eu quero te contar alguns alimentos que podem piorar e muito a sua enxaqueca. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Raera Porcellini, sou nutricionista e terapeuta e hoje eu quero trazer para vocês alguns alimentos que pioram e muito a tua enxaqueca. Primeiramente, eu quero falar para vocês que ter dor de cabeça com frequência não é normal. Se você está tendo muita dor de cabeça, precisa investigar o que tem por trás dessa dor de cabeça. Pode ser algo alimentar, pode ser algo emocional, pode ser que você esteja usando, comendo ou sentindo algum cheiro de repente que sirva aí de gatilho para a tua enxaqueca. Quando nós pensamos na alimentação, tem alguns alimentos que são importantíssimos de a gente cuidar, porque quando consumidos, eles geram, eles ativam esses gatilhos que podem aí desencadear uma crise de enxaqueca ou piorar se você já estiver no início de uma crise. Alimentos que contenham cafeína, café, chimarrão, chás como chá verde, chá preto, o chocolate, refrigerantes à base de cola, energéticos, todos esses alimentos e bebidas que contenham cafeína, podem acabar aí piorando a sua crise. Isso porque a cafeína, para algumas pessoas, ela acaba desencadeando ou piorando aí uma crise já existente de enxaqueca. Fiquem muito atentos quem treina, quem usa pré-treino, por exemplo, tá? Porque os pré-treinos, eles também têm cafeína. A maioria deles, Então, às vezes você não está ingerindo café, não está ingerindo outras fontes de cafeína, mas está usando aí um pré-treino que pode ter uma dosagem às vezes mais baixa e que pode acabar piorando aí as tuas dores. Alimentos ricos em açúcares, então doces de modo geral, frituras, para algumas pessoas, os alimentos à base de leite, derivados de leite, então, queijo, iogurte, o próprio leite, eles podem também desencadear uma crise de enxaqueca, tá? E para algumas pessoas, os alimentos à base de farinhas brancas, alimentos que contenham glúten. Mas aqui eu faço um parênteses, tá? Quando a gente fala em glúten, às vezes a gente pensa somente na farinha branca, no pão, no macarrão, no biscoito, enfim. Porém, além do trigo que está presente nesses alimentos, nós temos o centeio, a cevada, o malte, a aveia, que também possuem glúten, tá? Então, às vezes você está cortando o pão, percebeu uma melhora na tua enxaqueca, mas está tomando uma cervejinha no fim de semana. Pode ser que essa enxaqueca volte aí no fim de semana por você estar consumindo, então, uma bebida que acaba sendo um gatilho aí para a tua crise. Algumas pessoas confundem a enxaqueca também com dor de cabeça por falta de água, então precisa ficar de olho aí. Você tem se hidratado direitinho? Você tem ingerido a quantidade certa de água que precisa por dia? Aqui no canal tem um vídeo, só vocês procurarem aqui no meu canal, um vídeo onde eu falo sobre a água e sobre a quantidade de água que você precisa ingerir por dia. Então me conta, você já sabia desses alimentos? É muito importante cuidar também, a questão dos alimentos ricos em gordura, das frituras, que também podem desencadear. Algumas vezes a gente tem crise de enxaqueca também por um mau funcionamento do nosso fígado. Então, se eu tenho uma dificuldade em metabolizar gorduras, açúcares de modo geral, às vezes até excesso de carboidrato, isso pode servir então de gatilho, para uma possível crise de enxaqueca. Então, preste muita atenção no que você come e também no que você sente. Afinal, as dores, as doenças de modo geral, elas também nos indicam que tem algo errado por trás disso, Às vezes pode ser alguma questão alimentar e às vezes pode ser alguma outra questão mais emocional que tem por trás dessas crises. Então, me conta se você já sabia desses alimentos, se você vai cuidar mais ainda da sua alimentação para evitar ter essas dores de cabeça. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, seus comentários e eu te espero no próximo vídeo aqui do canal.